Espírito Santo que renove a face da terra. Que Deus conceda as graças que durante estes dias de oração suplicamos, pedindo ao Espírito Santo que conceda-nos as graças que imploramos durante este tempo que estamos vivendo de oração. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos.
Ó Deus misericordioso, concedei que a vossa Igreja, reunida no Espírito Santo, se consagre ao vosso serviço, num só coração e numa só alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo disse aos anciãos da igreja de Éfeso: cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o sangue do seu próprio Filho. Eu sei, depois que eu for embora, aparecerão entre vós lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Além disso, no vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas, que arrastarão discípulos atrás de si. Por isso, estai sempre atentos. Lembrai-vos que durante 3 anos, dia e noite, com lágrimas, não parei de exortar a cada um em particular. Agora entrego-vos a Deus e a mensagem de sua graça, que tem poder para edificar e dar a herança a todos os que foram santificados. Não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém. Vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciarão o que era necessário para mim e para o que estava comigo. Em tudo vos mostrei que, trabalhando deste modo, se deve ajudar os fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus, que disse: há mais alegria em dar do que receber. Tendo dito isto, Paulo ajoelhou-se e rezou com todos eles. Todos depois prorromperam em grande pranto e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijaram, aflitos, sobretudo por lhes haver ele dito que não tornariam a ver-lhe o rosto, e acompanharão até o navio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vimos da
Eu guardei-os, e nenhum deles se perdeu, a não ser o fim da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade, a tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me
consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta quarta-feira da 7ª semana da Páscoa, seguimos com a leitura do capítulo 17, iniciada na liturgia de ontem. Como indicamos, estamos na leitura da oração sacerdotal. Cristo, prestes a viver a sua paixão e morte, dirige ao Pai preces em favor dos seus discípulos. Entre os pedidos que Jesus fez ao Pai, hoje nós encontramos a súplica de Jesus em favor da unidade dos discípulos. No início do texto, Jesus diz: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Jesus pede ao Pai o dom da unidade, para que os apóstolos se mantenham unidos e unidos perseverem no caminho de Jesus. Jesus está suplicando ao Pai para que eles não se percam frente às situações que os apóstolos irão encontrar durante a missão. Olhando a vida dos apóstolos, nós constatamos que eles passaram por inúmeras tribulações. Jesus pede ao Pai a graça da unidade, para que eles permaneçam unidos apesar das tribulações que irão encontrar. Este dom da unidade nós devemos continuar pedindo a Deus, pois ainda hoje existem pessoas que fomentam no seio da igreja, no meio da comunidade, a divisão, a discórdia, a separação. Infelizmente, sobretudo nos dias de hoje, através das redes sociais, dos meios de comunicação de massa, existem pessoas que se utilizam desses instrumentos para semear a discórdia no meio da igreja, provocando as pessoas, chamando as pessoas, conclamando as pessoas a se rebelarem contra os nossos pastores, contra as autoridades da igreja. Isso é próprio do inimigo de Deus, que vai fomentando no coração dos homens a mentalidade separatista, a divisão, a confusão. A unidade deve começar em primeiro lugar por cada um de nós. Inclusive nós já meditamos durante esta novena sobre a comunhão fraterna. Nós devemos viver esta comunhão no seio da comunidade sem semear entre nós a discórdia, a confusão. Nós devemos viver a unidade, a mesma unidade que há entre o Pai e o Filho deve ser vivida por nós. Como também já indicamos durante este tempo de oração que nós estamos vivendo, entre o Pai e o Filho, o Espírito Santo e o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não há competição, há comunhão. Eles estão sempre unidos, realizando a obra em comunhão, umas com as outras. As pessoas da Santíssima Trindade estão sempre unidas, no seio da igreja, no seio da comunidade, entre os irmãos. Nós, como cristãos, devemos promover a comunhão, a unidade. Nós não devemos nos comprometer com a discórdia. Precisamos lutar para que as dissensões cessem e prevaleça entre nós, na família, na comunidade, em todos os ambientes. Nós devemos lutar para que prevaleça a unidade, a comunhão entre nós. Seguindo com a leitura dos Atos dos Apóstolos, acompanhando a despedida do apóstolo São Paulo, que se despede da comunidade cristã
Éfeso, hoje São Paulo faz uma exortação aos anciãos da comunidade de Éfeso. Entre as recomendações, São Paulo pede que eles estejam atentos, porque virão, com a ausência do apóstolo Paulo, lobos ferozes que irão atacar o rebanho de Cristo. Penso que a exortação de São Paulo, ela continua atual. Nos dias de hoje, nós também encontramos lobos ferozes que querem atacar o rebanho de Cristo, as ovelhas de Cristo. Os anciãos somos nós. Nós também recebemos de Deus a missão de pastorear as suas ovelhas. Aqueles que receberam a missão da maternidade, da paternidade, têm a missão de cuidar das ovelhas de Cristo, que são os filhos. Em algum momento nós assumimos a missão de pastorear. O lobo está mais sofisticado. Cuidado, esteja atento. Aquilo que o seu filho e a sua filha estão assistindo, aquilo que o seu filho e a sua filha estão acessando na internet, porque o lobo, de forma sofisticada, silenciosa e sorrateira, entra para atacar as nossas casas, as nossas famílias, as nossas crianças. O lobo busca incutir no coração dos nossos adolescentes a confusão. O lobo busca incutir no coração dos nossos jovens o espírito de revolta contra os valores que nós cultivamos, fomentamos e transmitimos em nossas famílias. Se nós não permanecermos vigilantes e atentos, o lobo, de forma silenciosa, entra e fere profundamente as nossas famílias, os nossos jovens, adolescentes, crianças e também os adultos. Nós precisamos estar atentos, porque o lobo feroz quer nos atacar, quer destruir as nossas famílias, quer atingir a inocência das nossas crianças. Nós precisamos estar atentos e vigilantes para que o lobo não ataque e provoque feridas profundas nas nossas famílias. Peçamos a Deus, à luz da liturgia da palavra, a graça da unidade, que nós, como cristãos, especialmente nós que durante estes dias estamos rezando a novena ao Espírito Santo, possamos buscar a unidade, fomentar entre nós a comunhão, a vida fraterna, lutando contra toda discórdia e, sobretudo, possamos permanecer atentos para que o lobo feroz não destrua as nossas famílias. Neste sexto dia da novena, nós vamos meditar à luz do capítulo 8, versículo 35 dos Atos dos Apóstolos, sobre a missão da igreja de anunciar o Evangelho, a missão de proclamar a boa nova de Jesus Cristo. Nós estamos durante esses dias contemplando a comunidade dos Atos dos Apóstolos, porque reconhecemos que esta comunidade é o modelo ideal, é o modelo perfeito de comunidade cristã. E nós estamos considerando os versículos dos textos bíblicos, contemplando as virtudes da comunidade cristã, pedindo ao Espírito Santo que também conceda-nos as mesmas virtudes. Nós já vimos, olhando os capítulos anteriores da nossa novena, nós meditamos sobre os apóstolos. O Espírito Santo nos ensina através dos nossos pastores, porque a comunidade cristã dos Atos dos Apóstolos perseverava nos ensinamentos dos apóstolos. O Espírito nos ensina através dos nossos pastores, legitimamente constituídos para nos ensinar. É o Espírito que vai nos instruir. Nós meditamos sobre a comunhão fraterna, vimos a importância da comunhão fraterna, da vida comunitária para o nosso crescimento. É fundamental para a fé cristã a vida comunitária. É por excelência da comunidade que o
ressuscitado se manifesta, é por excelência na comunidade que o Espírito Santo é derramado sobre os nossos corações. Nós refletimos que a igreja perpetua na história a sala do cenário. A missa é o lugar onde nós vivemos a experiência profunda de Pentecostes, pois o Espírito Santo continua sendo derramado sobre a igreja. Também refletimos sobre a oração. A comunidade perfeita, ideal dos apóstolos, ela era perseverante na fração do pão e nas orações. É fundamental que nós vivamos a vida de oração, para que a nossa alma esteja nutrida e fortalecida espiritualmente. A oração é o grande diálogo que nós estabelecemos com Deus, compreendendo a vontade de Deus. Não impomos a nossa vontade, mas acolhemos a vontade, os desígnios de Deus. Na segunda-feira nós tratamos sobre o diálogo, a importância do diálogo, e o diálogo é caracterizado pela fala respeitosa, pela fala com caridade e pela escuta respeitosa. E ontem nós refletimos sobre a presença da Virgem Maria na igreja. E pela leitura da Sagrada Escritura nós constatamos que Deus quis a participação da mulher, e todas as mulheres do Antigo Testamento, elas são prefiguração da Virgem Maria, a grande mulher que participou da obra da salvação. Como Deus quis a participação de Maria para que a salvação acontecesse, hoje nós veneramos a Virgem Maria, porque aquele que quis vir ao nosso encontro para nos salvar, decidiu vir através dela, e através dela nós podemos chegar a Ele. Vamos refletir sobre a missão da igreja, que é a nossa missão, anunciar o Evangelho. Primeiro ponto da nossa meditação. Nos Evangelhos, especialmente nos Evangelhos de São Mateus e São Marcos, nós encontramos de forma explícita o mandato missionário. Jesus disse aos discípulos: ide pelo mundo inteiro e proclamar o Evangelho a toda criatura. Então os discípulos foram anunciar por toda parte. Evangelho de São Marcos, capítulo 16. Nós encontramos o mandato missionário de Cristo. É inerente à fé cristã a missão. Não é possível ser cristão e prescindir da missão. É próprio, faz parte do ser cristão viver a missão. Nós somos de tal modo tocados por Cristo, que tocados por Cristo Jesus, nós queremos manifestar aquilo que nós sentimos. O que nós experimentamos, nós queremos comunicar aos irmãos. É próprio da fé cristã a missão. Quando Jesus volta para o Pai, Ele envia os discípulos para que eles possam continuar a missão. Nós participamos da Igreja de Cristo e pelo batismo nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. É por este motivo que no dia do nosso batismo a vela é acesa no sino pascal e nós recebemos a luz de Cristo. Primeiro, para que a luz de Cristo ilumine a nossa vida. Depois, para que nós sejamos luz, como ouvimos no Evangelho. Jesus dirige ao Pai uma prece dizendo: eles estão no mundo, eles não são no mundo, mas estão no mundo. Se nós estamos no mundo, nós temos uma missão, e essa missão deve ser cumprida. E a missão, especialmente do leigo, ela acontece no mundo, sendo sal da terra e luz do mundo. Aquilo que nós vimos e ouvimos, devemos transmitir. A missão é também um ato de caridade e de amor ao próximo. Aquilo que nós vimos e ouvimos, as maravilhas de Deus que nós vemos e também ouvimos, tudo isso deve ser comunicado. Deus é tão bom que possibilitou a nós ver e ouvir as suas maravilhas.
nós ouvimos a pregação do Evangelho, nós vemos na própria vida e na vida dos irmãos as maravilhas de Deus, e essas maravilhas devem ser comunicadas. Nós devemos comunicar aquilo que nós vemos e ouvimos, isto é, as maravilhas de Deus. Recentemente, celebrando a solenidade da ascensão do Senhor aos céus, nós acompanhamos a advertência que fora feita aos discípulos: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para os céus? Observe que a fé cristã, ela exige de nós uma fé operante. A fé cristã não é uma fé que nos leva a ficar estagnados. A fé cristã não é a fé dos braços cruzados. A fé cristã é a fé dos braços abertos. Braços abertos. Cristo Jesus morre com os braços abertos. A fé cristã, ela é uma fé operante que nos leva a servir como Cristo serviu. E como cristãos, inspirados no Cristo Jesus, nós devemos servir. Servir, e servindo nós levamos o Evangelho. Na solenidade da Ascensão, nós refletimos que a invisibilidade de Cristo, a invisibilidade física de Cristo, fisicamente hoje nós não vemos Jesus. A invisibilidade física do Senhor, que está sentado à direita do Pai, deve ser suprimida pelo seu corpo místico, isto é, pela igreja da qual cada um de nós faz parte. Deixa mais simples: nós devemos ser o Cristo visível para os irmãos. É através de nós que Cristo deve ser visto, deve ser manifestado. É através dos nossos gestos e palavras que o Cristo deve ser sentido. Nós recebemos de Cristo esta missão. Nós não recebemos o Espírito Santo de Deus apenas como um dom que fica restrito a nós mesmos. O Espírito Santo nos é dado para que, revestidos pela força do alto, nós possamos continuar no mundo as obras de Cristo, de tal modo que Cristo seja visto. Você anda tornando visível Cristo Jesus. Cristo está sendo visto em nós. As nossas atitudes, as nossas palavras tornam Cristo visível, porque você e eu recebemos o Espírito Santo para que Cristo seja visto e ouvido através de nós. Trata-se de uma dádiva de Deus. Cristo não precisa de nós. Deus não precisa da nossa ajuda. Mas Jesus quis associar ao seu ministério os seus discípulos. E nós fazemos parte dos discípulos de Cristo. Mesmo podendo fazer tudo sozinho, Ele requer a nossa participação. Deus requer a nossa participação. Ele poderia fazer todas as coisas sozinho, como nos ensina Santo Agostinho. Aquele que fez tudo sozinho não quis salvar-nos sem nós. A Virgem Maria, como vimos ontem, e outras mulheres participaram da obra da salvação. Homens participaram da obra da salvação, porque Deus requer a nossa participação. Somos chamados a ser outros Cristos, isto é, ser presença palpável de Jesus no mundo. A nossa missão é ser uma presença palpável do Cristo no mundo. O mesmo Espírito que envolveu a Virgem Maria com sua sombra é o mesmo Espírito que foi derramado sobre nós. E por que o Espírito Santo envolveu a Virgem Maria com a sua sombra? Para que o Verbo divino se tornasse carne no seu ventre bendito. O Espírito foi derramado para que nós pudéssemos ser esta presença de Cristo, para que o Verbo divino, aquele que se encarnou, possa ser visto através de nós. Por isso recebemos o Espírito Santo, para ser esta presença palpável, visível de Cristo Jesus.
querigma, a koinonia, o que mais? A martiria, a liturgia e a diaconia. As 5 palavras. O querigma significa anúncio. É sobre isso que nós estamos refletindo hoje. O anúncio. Cada um de nós, segundo o nosso ministério, somos chamados a anunciar o Evangelho, a levar a boa nova de Jesus. É uma característica da comunidade dos Santos Apóstolos, anunciar o Evangelho. Como nós consideramos a comunidade dos Santos Apóstolos um modelo, nós também devemos ser uma comunidade que anuncia o Evangelho. Aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos, precisa ser partilhado. Nós precisamos partilhar. Nós, cristãos católicos, não temos o hábito de falar das maravilhas de Deus. Nós ficamos envergonhados de falar sobre as maravilhas de Deus, de anunciar a boa nova de Jesus, de anunciar o amor de Deus. Nós somos chamados como cristãos, como membros do corpo de Cristo, a levar esta boa nova. Agora, atenção. A boca fala do que o coração está cheio. Se nós não estamos cheios do Evangelho, se o nosso coração não está cheio da palavra de Deus, nós não vamos anunciar o Evangelho. Nós vamos falar de outras coisas, menos do Evangelho. O primeiro ato que nós precisamos fazer para que nós possamos cumprir a nossa missão, anunciar a boa nova de Jesus, é encher o nosso coração. Jesus disse no Evangelho: a boca fala do que o coração está cheio. Do que você está enchendo o seu coração? Qual é o alimento que nós estamos espiritualmente ingerindo para que o nosso coração esteja cheio e cheio ele possa transbordar? Se nós não enchemos o nosso coração, a nossa vida com a palavra de Deus, a palavra de Deus não sairá, porque a boca fala do que o coração está cheio. O nosso coração precisa estar cheio da palavra de Deus. Significa que você tem que ficar 24 horas com a Bíblia debaixo das axilas. Mas nós precisamos desenvolver o amor pela palavra de Deus, desenvolver uma paixão pela palavra de Deus, ouvir com amor, com atenção, ler a Escritura sedento de receber aquela palavra, para que ela permaneça no nosso coração. Nós falamos sobre política, futebol, viagem, comida, filhos. As mulheres falam sobre moda, sobre economia, falamos sobre inúmeras coisas, mas não falamos sobre o Evangelho. Pense um pouquinho. Com quem você falou hoje sobre o Evangelho, sobre as coisas de Deus? Será que durante o dia hoje, em algum momento nós falamos pelo menos alguma palavra sobre o Evangelho, sobre as maravilhas de Deus? Nós falamos sobre muitas coisas e outras coisas prevalecem, e às vezes nós jogamos conversa fora. Poderíamos falar mais das coisas de Deus, das maravilhas de Deus. Isso é ser sal da terra no mundo. Nós precisamos carregue no seu coração alguns versículos bíblicos. É importante decorar alguns versículos, porque na hora da dificuldade, a palavra de Deus ela vem para iluminar. A palavra de Deus vem em auxílio da nossa fraqueza, e também nós podemos ajudar outras pessoas, carregando no nosso coração. Nós guardamos tanta coisa no coração, piada, apelido do outro, tanta coisa nós guardamos. Mas e a palavra de Deus? Guardamos muitas coisas no coração, mas os versículos da palavra de Deus, não estou dizendo que nós temos que decorar toda a Sagrada Escritura, mas é importante ter de cor. De cor significa ter no coração, porque quando nós precisamos de uma força, nós vamos encontrar essa força na palavra de Deus. Como é bom se lembrar na hora da tribulação: tudo posso
tribulações, se Deus é por mim, quem será contra mim? Lançai no Senhor as vossas preocupações. Essas palavras vão nos consolando. Bem-aventurados que são injuriados, perseguidos. A palavra vai consolando, fortalecendo, revigorando a nossa força, e nós seguimos lutando. E também nós podemos oferecer àquele que está caído, abatido, uma palavra de conforto. Guardar no coração alguns versículos. Não precisa responder, mas você tem versículos guardados no seu coração? Não precisa responder, mas pense. Quais são os versículos que estão guardados no seu coração? Quais são as palavras de Deus que você carrega no seu coração? E nas horas mais difíceis, sobretudo, você recorre a esse tesouro que está guardado no seu coração, para que esse tesouro, que é a palavra de Deus, renove a sua força. E ao mesmo tempo, esse tesouro poderá ser oferecido aos irmãos. Terceiro e último ponto. O Espírito Santo, diz a Escritura, vos ensinará o que deveis dizer. Não fique preocupado. O que eu vou dizer? Eu dizia, partilhando com vocês, quantas vezes as pessoas apresentam situações para as quais não tem resposta. Mas Deus vem ao auxílio da nossa fraqueza. O Espírito Santo coloca uma palavra, o Espírito Santo nos ensina, o Espírito Santo nos orienta, aponta um caminho que você nem imaginava. É o Espírito que vai colocando nos nossos lábios palavras. O Concílio Vaticano II, quando tratou sobre a revelação divina, disse que o Espírito Santo se utiliza das faculdades humanas. Por que eu estou citando o Concílio Vaticano II sobre a revelação divina? Porque tem algumas pessoas entre nós, preguiçosas, que dizem assim: vou deixar que o Espírito Santo na hora faz tudo. Esqueça, a igreja está ensinando que o Espírito Santo se utiliza das faculdades humanas. O Espírito Santo não tira coelho de cartola. Isso quem faz é o mágico. O Espírito Santo não é mágico. O Espírito Santo é Deus. E Deus respeita o homem. E Deus se utiliza das faculdades humanas para se manifestar, para comunicar a sua palavra. Por isso nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Não vai ler a Escritura como ver a sorte. Deixa eu ver o que Jesus quer dizer para mim. Abre a Bíblia. Não. Isso é superstição. Com Deus não se brinca. Deus nos deu a inteligência. Deus nos deu a Escritura para que nós possamos ler à luz do Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo a graça de entender a Escritura, para que, guardando no coração a palavra de Deus, movidos pelo Espírito, nós possamos comunicar a palavra de Deus. Isso significa que o Espírito Santo considera aquilo que nós podemos oferecer a Deus. O Espírito Santo considera aquilo que nós temos como conhecimento, para que a palavra de Deus seja anunciada, aquilo que nós adquirimos pelo esforço humano, porque Deus nos deu inteligência, Deus nos dotou de dons, talentos, tudo isso precisa ser aprimorado. Se eu e você ficamos sentados com os braços cruzados, esperando que Deus faça tudo por nós, isso não vai acontecer. Porque se Deus nos deu inteligência, Deus nos deu a saúde, Deus nos dotou de dons e talentos, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos trabalhar os dons e talentos que de Deus recebemos, para que através de nós o Espírito Santo, que se utiliza das faculdades humanas, possa comunicar a sua palavra, para que Deus possa alcançar os corações através dos nossos dons, carismas e talentos. Portanto, a graça de Deus atua em nós, respeitando quem nós somos. A graça de Deus atua em nós, mas respeitando quem nós somos. O Espírito Santo não tira coelho da cartola, esqueça. Nós precisamos fazer a nossa parte, e a graça de Deus vem em socorro da nossa fraqueza, e ao mesmo tempo a graça de Deus aprimora aquilo que nós temos, e a partir de nós, daquilo que nós possuímos, Deus fala e Deus realiza a obra. A mesma graça aprimora
as nossas habilidades, tornando-as ferramentas de evangelização. Aquilo que você tem como dom, talento, a graça de Deus vai aperfeiçoar. E Deus torna os dons e talentos que você tem, que você já recebeu de Deus e aprimorou por graça de Deus, porque tudo é graça de Deus, Deus torna tudo isso ferramenta de evangelização. Posso dar um exemplo? O cantor, nós temos aqui os cantores. O cantor ele pode ter uma voz muito afinada, ele pode entender profundamente sobre música, mas sem a graça de Deus, por mais belo que seja o canto, não atinge os corações. No máximo nós vamos admirar o cantor, mas você sai do lugar do mesmo jeito que você entrou. Em contrapartida, você pode ter uma pessoa que talvez não tenha a voz que aquela outra pessoa tem, mas a comunhão dela é tão profunda com Deus, que na simplicidade dela, Deus fala. O dom é importante, mas o dom precisa ser trabalhado, e a pessoa que tem o dom precisa se abrir à graça de Deus. A graça de Deus. Dou um outro exemplo, da minha vida. Quando nós estamos, sobretudo, começando a nossa caminhada formativa para a vida sacerdotal, você se preocupa com muitas coisas. Eu me lembro que uma vez eu preocupei tanto preparar uma homilia. Eu tinha a missão de fazer essa lição da palavra com uma comunidade bem simples, mas também. E preparei a homilia, aquela preocupação de fazer uma boa homilia para a comunidade. Terminei a celebração. Uma senhora me procurou: nossa, eu queria agradecer. Coraçãozão. Falei, acho que ela gostou da homilia. Sabe o que ela falou? Eu queria agradecer porque, nossa, aquela musiquinha que você cantou no final da celebração tocou tanto o meu coração. Era uma musiquinha mais sem graça do mundo. E foi aquela musiquinha mais sem graça do mundo que tocou o coração daquela senhora. Deus me ensinou naquele dia: não somos nós, é o Espírito Santo que faz através de nós. Nós precisamos fazer a nossa parte. Continuo preparando as minhas homilias, mas preciso entender que não sou eu, é a graça de Deus através de mim e através de cada um de nós que toca o coração das pessoas. Às vezes nós imaginamos tantas coisas e Deus vai alcançar o coração das pessoas através das pequenas coisas. Conte com a graça de Deus. Busque aprimorar os seus dons, porque Deus quer usar na sua pequenez, na sua fragilidade, nos seus limites, nos meus limites, nas nossas fragilidades. Deus deseja que nós participemos. Você pode evangelizar, você pode anunciar o Evangelho, porque quem fala através de nós é o Espírito Santo. Faça a sua parte, aprimore os dons que você tem, que você recebeu de Deus, e esteja aberto à graça de Deus. Aquele colega de trabalho, aquela amiga de trabalho, o seu familiar, pelas palavras, pelos seus gestos, pelas suas atitudes, o Evangelho vai penetrando no coração das pessoas. Agora, se nós somos um pedido bravo, esqueça, só vive olhando as pessoas, o Evangelho não vai chegar ao coração das pessoas. Essa graça divina não exclui a dedicação da pessoa. É necessário que ela se esforce. Nós precisamos nos esforçar. Agora, nós só podemos ensinar aquilo que nós sabemos. E se nós sabemos, é porque nós aprendemos. E se aprendemos, porque alguém nos ensinou. É preciso estar na escola do Divino Mestre. Quem nos ensina, sobretudo, o Espírito Santo, depois os outros. Quando nós nos colocamos com humildade para aprender com o Espírito Santo e também com os irmãos, nós vamos adquirindo o quê? A sabedoria. Nós vamos conhecendo as coisas. E quando nós conhecemos as coisas, nós sabemos ensinar. Nós transmitimos com o nosso jeito. Talvez você não tenha o dom da oratória, de falar em público, mas através do seu jeito, do seu modo de ser, Deus vai alcançando o coração das pessoas. Só precisamos ter a humildade de se colocar na escola do Espírito Santo, na escola de Deus, deixando que o Mestre Jesus nos ensine, que depois o Espírito Santo nos ensine através dos nossos pastores e das outras pessoas que vão surgindo durante a nossa vida. Vamos adquirindo
adquirindo a sabedoria de Deus, o conhecimento das coisas, e vamos ensinando os outros. Termino dizendo: nós não somos gaiola do Espírito Santo. Você não é gaiola do Espírito Santo. Você não recebeu o Espírito Santo para aprisioná-lo dentro de si. Nós recebemos o Espírito Santo para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Chega de ser gaiola do Espírito Santo. Hoje vamos abrir a porta da nossa gaiola para que o Espírito Santo possa atingir o coração de outras pessoas. Às vezes nós vivemos como gaiola do Espírito Santo. Fazemos todos os anos a novena do Espírito Santo só para tê-lo conosco e não queremos que o Espírito Santo alcance a vida de mais ninguém. O texto de hoje: há mais alegria em dar do que receber. Quanto mais você oferece o Espírito Santo, mais você recebe. Eu gosto de aspergir essa ideia, porque quanto mais eu vou aspergir, mais eu fico molhado. Olha como Deus nos ensina. Eu sempre olho para tudo que vejo aqui, como é bom abençoar as pessoas, porque quem é a pessoa que fica mais molhada com a aspersão? Sou eu. O que estou fazendo na aspersão? Abençoando o povo. Veja Deus nos ensinando. Quanto mais nós oferecemos, mais abençoamos, mais anunciamos o Evangelho, nós somos mais abençoados. Se você não está sendo abençoado, é porque talvez você não está abençoando, porque você não está anunciando o Evangelho. Você é membro da igreja, você recebeu essa missão: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Essa pregação, ela ocorre de modo especial pelo nosso testemunho, como nos ensinam os santos, mais precisamente Santo Antônio: cessem as obras, cessem as palavras e falem as obras. As nossas obras é uma grande pregação do Evangelho. Devemos falar também, mas sobretudo que as nossas obras sejam a pregação do Evangelho. Não se esqueça, você recebeu de Deus a missão de pregar o Evangelho. O padre tem a missão, sim, mas você também tem a missão de pregar na sua casa, o seu filho, a sua filha. Eu já disse, não é ser católico chato, igual tem aquelas pessoas que são chatas, não, mas é pregar com a sua vida, na conversa, levando os valores, o seu testemunho, a sua alegria, como nós já meditamos. Não é ser ranzinho, é levar a alegria de Cristo. A partir das pequenas coisas, o Evangelho vai caindo no coração e as vidas são transformadas por Deus através da sua vida. Que alegria! Já pensou? Entrar no céu, encontrar uma pessoa que através de você um dia recebeu o Evangelho, que está lá no céu. Que alegria! Poder encontrar aquele colega de trabalho, aquela amiga de trabalho, que você um dia falou de Deus para ela. Nós não conseguimos, guarde isso no seu coração, nós não conseguimos mensurar o que Deus pode fazer através de nós. Às vezes uma palavra que nós um dia dissemos tocou de tal modo a vida da pessoa que ela mudou completamente a vida e você nem sabe. E certamente isso acontece muito com cada um de nós. Vamos perseverar e anunciar o Evangelho. Irmãos, o Senhor continua a apacentar hoje a sua igreja através dos pastores que o Espírito Santo escolhe. Oremos ao Pai, dizendo: Guiai-nos, Pai Santo, pelo vosso Espírito. Para que os pastores da igreja, guiados pelo Espírito Santo, entreguem os fiéis a Deus e a palavra da sua graça a fruto, de que eles sigam o caminho do Evangelho, oremos. Guiai-nos,
dos jovens se desenvolva um sentido autêntico de liberdade face à escravidão camuflada no mundo de hoje. Oremos. Pai Santo, pelo vosso Espírito, para que a despedida de Jesus na última ceia, como os apóstolos, dê a todos os discípulos de hoje plenitude da sua alegria pela palavra que ele deixou e pela oração que fez por eles. Oremos. Pai Santo, pelo vosso Espírito, para que todos os que o mundo odeia, por não ser do mundo, recebam a graça de permanecer na unidade do Pai e do Filho, plenitude da alegria de Cristo e sua última vontade. Oremos. Pai Santo, pelo vosso Espírito, para que a sabedoria do Espírito Santo nos faça descobrir, segundo a palavra do Senhor Jesus, recordada por Paulo, que há mais felicidade em dar do que em receber. Oremos. Pelos aniversariantes Marina Ferreira e Vitor Vieira da Pele Pires, pelos doentes Tiago Lima, Cacai, Rogério, Jandira, João, Wilson, Carlos de Carvalho, José Vladimir Pires, Jéssica Paz, Maria Leoneide Coelho e Maria Alexandre. Rezemos. Pai de amor infinito, acolhei as preces que vos apresentamos e, concluindo as preces da nossa comunidade, rezamos juntos implorando a vinda do Espírito Santo. Vinde, ó Santo Espírito, vinde, amor ardente, acendei na terra a vossa luz fulgente. Vinde, Pai dos pobres, na dor e aflições, vinde encher de gozo os nossos corações. Vinde, em todo momento, habitando em nós, sois o nosso alento. Descanso na luta e na paz encanto, no calor sois brisa, conforto no pranto, luz de santidade, que no céu ardeis, abrasai as almas dos vossos fiéis, sem a vossa força e favor perene, nada há no homem que seja inocente. Lavai nossas manchas, aridez quebrai, sarai os enfermos e a todos saudai. Abrandai durezas para os caminhantes, animai os tristes, guiai os errantes. Vós, os 7 dons,
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, acolhei as oferendas do sacrifício que instituístes e pela celebração desta Eucaristia, em que vos rendemos a devida glória, completai a nós a vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação e, destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordamos de alegria pascal, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo. O céu e a terra Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reunir o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos,
santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai a vossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim.
sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós nos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Borbônico, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Luísa Gomes, Ana Vieira de Carvalho, Narciso, Antônio, Edna, Áurea também. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele não cessa, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória,
e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Ele dará testemunho de mim, e vós também o dareis, diz o Senhor. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Ó Deus, que a participação neste sacramento aumente em nós a vossa graça e, purificando-nos pela sua força, nos prepare sempre mais para receber tão grande dom. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amanhã, quinta-feira, temos missa às 7 horas da manhã, meio-dia, a oração do Santíssimo, encerrando às 16h30 com a bênção do Santíssimo. E à noite seguimos com a novena, no 7º dia, a missa com a novena às 19h30. Naturalmente vai chegando o final de semana, o cansaço vai batendo, mas não desistam, perseverem, mesmo cansados pela semana de trabalho, vamos seguir juntos até o fim, rezando com alegria a novena.
recordo que no domingo, dia 28, após a missa das 19 horas, os cerimoniários estarão vendendo lanche de pernil no valor de R$10 em prol da confecção das vestes dos novos cerimoniários. Então, eles contam também com a ajuda, com a colaboração de todos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado e de paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Por a bênção dos objetos, também achados, documentos, a água, o sal. A nossa proteção está no nome do Senhor. Deus, cuja palavra santifica todas as coisas, dignai-vos, Senhor, abençoar, santificar e exorcizar a água, o sal, os outros objetos de devoção apresentados pelos vossos filhos. Abençoai, Senhor, as chaves da casa e dos meios de locomoção. Abençoai, Senhor, os documentos, as fotos que os vossos filhos apresentam. Abençoai as pessoas que são apresentadas através das fotos. Abençoai, Senhor, as roupas que os vossos filhos, usando, possam receber de vós a saúde, a libertação e a paz. Abençoai, Senhor, os medicamentos que os nossos irmãos doentes, através da medicação, recebam de vós a saúde. Enfim, tudo aquilo que os vossos filhos nos apresentam, que usando com fé, piedade e devoção, eles alcancem de vós a saúde, a proteção e a paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém.